Olá, queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor André Fagundes. Eu estou com vocês hoje aqui no WFG Concursos, objetivando aí a aprovação de todos. Vamos trabalhar a parte de ética no serviço público, tá bom? Primeiro, mais importante, é que vocês tenham em mãos o edital e o conteúdo programático dele, tá bom? Vou deixar meus contatos e aí a gente dá uma olhada no que tem nessa parte de ética no conteúdo. E aí tenta esgotar tudo isso, trabalha bastante exercício para vocês poderem gabaritar essa parte aí e todo mundo, se chamado aí, tá apto a trabalhar no Core e realizar essa etapa aí do sonho de vocês, tá bom? Então tá. Bom, meu nome, como eu falei, André Fagundes. Deixei para vocês aí meus contatos, se precisarem de alguma coisa até essa prova ou para outra prova, só me procurar aqui no WFG ou me mandar aí mensagens aí ou pela rede social www.facebook.com/professor André Fagundes ou através do e-mail professorandrefagundes T de Tavares, que é o meu último sobrenome, @gmail.com. Bom, pedir para vocês, para a gente começar esse primeiro bloco, pegarem aí o conteúdo do edital. No edital de vocês, o item 1.3 é o que tem ética no serviço público, tá certo? Ele está dividido aí em alguns tópicos. E aí, dentro dos tópicos de ética no serviço público, nós temos o primeiro deles, ética e moral. Temos o segundo deles, ética, princípios e valores. O terceiro tópico, ele diz ética e democracia, exercício da cidadania. Então nós temos aqui ética e democracia, exercício da cidadania. O quarto tópico, ele traz para a gente ética e função pública. O quinto tópico, penúltimo tópico, ele tem ética no serviço público. E fechando, nós temos o decreto 1171 de 94, que eu considero aí que é o que nós devemos nos basear aí para resolver a maior parte das questões que vão vir na sua prova, assim como vamos resolver as questões que vêm hoje, que são questões da banca Quadrix, que é a banca que vai aplicar a prova de vocês, tá? E aí dá um norte aí pra gente de como ela costuma cobrar esse conteúdo, tá? Então aqui, para fechar, o decreto 1171 de 94. Ok? Queria dizer para vocês o seguinte, então. Vamos começar aqui diferenciando, então, ética da moral. Primeiramente, nós temos aqui que ética, ela vem do grego, tá? Da palavra ethos. Já a moral, ela vem do latim, da palavra moralis. Ok? Às vezes você vai encontrar escrito com I, outras vezes com E. Mas a pronúncia seria, então, moralis. Tá? Quando nós temos aqui a parte de moral, a moral ela está muito ligada àquela sensação de que, na verdade, seria algo que conduz a sua ação no dia a dia, que teria meio que dentro de você, né? Que quando você sente que está realizando algo que é moral ou imoral, certo? Então isso vem um pouco desse sentimento interno, mas vem também das pessoas, tá? Porque isso está relacionado sim à sociedade, porque você cresce com aquilo.
do que estaria certo, do que estaria errado, tá? Então, essa noção que você tem, não propriamente por uma regra, ela está relacionada aí à moral. Já a ética seria algo mais científico, mais estudado. Seria como se estivesse codificando essa moral. Quando você pega a moral e aí você tenta, então, criar normas, tá? E aí cria-se um comportamento ético e ele está lá muitas vezes codificado. Inclusive, na ética no serviço público, ele está codificado, porque temos aqui o Decreto 1171 de 94 e também tem os códigos de ética das instituições. Para essa prova de vocês também, tem no conteúdo específico do CORE, tem sim a parte, por exemplo, do código de ética, ok? Do código de ética do conselho. Então, é uma coisa mais codificada. Seria quando você traz a moral para os códigos, tá certo? Você codifica isso. E aí você tem um bem, um mal, mas mais codificado, mais científico, tá bem? Veja, esses conceitos eles se confundem um pouco mesmo. É muito difícil você diferenciar e você parar e pensar no que seria a diferença entre um e o outro. Mas, como eu te disse, a moral está mais a ver com aquilo que você cresce, que você entendendo como certo e errado, e que a sociedade ela acaba te moldando dessa forma, tá? Agora a ética seria mais científico, mais estudado, mais codificado. De todo modo, tem uma diferenciação aí que eu acho excelente, que eu aprendi com um professor e meu amigo, e acho assim que define de uma forma sucinta e direta, e aí sim você e eu, nós conseguimos o quê? Entender bem essa diferença, tá certo? A moral, ela varia no tempo e no espaço. A ética não varia. Vamos lá, vamos para o exemplo prático disso. Me imagine você, em 1900, na praia, de sunga ou de biquíni. Isso era o quê? Isso era imoral, certo? Agora, vamos à praia. Está fazendo um sol, um dia bonito. Hoje, de biquíni e sunga. É o quê? É moral. Ok. Está em ordem. Então, veja, variou o quê? No tempo. Em 1900, era imoral ir à praia dessa forma. Agora, hoje, é moral. Perfeito. Está em ordem. Tá? E mais, variando o quê? No espaço. Imagine que você vai para o Oriente Médio e coloca roupas curtas, usa o mesmo biquíni, usa a mesma sunga. Isso é contra a moral do país. Isso lá, para eles, é imoral. Isso é contra os costumes dele, tá certo? Mas então é o quê? É imoral. Agora, aqui no Brasil, não. No Brasil é tranquilo, é ok. Então, veja, variou também no espaço. Então, varia no tempo e no espaço. Agora, a ética não. O comportamento que não é ético, ele não é ético. Hoje, ele não era ético em 1900, ele não vai ser ético em 2200 e ele não vai ser ético no Brasil nem no Oriente Médio. Por exemplo, roubar é algo, trapacear, agir de má fé é algo que não é ético. Não é ético, não era ético em 1900, não vai ser ético em 2200, não é ético no Oriente Médio, não é ético no Brasil. Tá certo? Então essa é uma boa forma de você entender a diferença entre ética e moral. Mas, como eu disse para vocês, é uma diferença muito, muito, muito singela. Vou mostrar para vocês que a banca Quadrix, em 2012, já cobrou isso. Tá certo? Na prova do DataPrev. No material de vocês, eu coloquei isso como a última questão. É a questão 11. Vamos lá para o material, então, que eu vou passar aqui o slide. Bom, 2012, Banca Quadrix, prova da DataPrev para analista de tecnologia da informação. Vou pegar aqui a folhinha, vamos lendo aí, junto aqui a folhinha, de vocês aí, ou com a janela aberta aí, dando uma olhadinha nele. Analisado sob o ponto de vista da sociologia jurídica, ética e moral abrange diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano social. Ou seja, é um estudo, como eu falei. E é um estudo o quê? Desses valores morais. Então, o estudo da moral. Tá vendo? Agora, o que mais? Por outro lado, a moral ela está o quê? Associada aos costumes.
Porque ela é aquela sensação que eu falei que vem de você, mas que vem de você porque você cresce nesse meio e isso tem a ver com costume. Essa sensação, por exemplo, do exemplo do biquíni, ela é uma questão de costume, porque naquela época eram outros costumes, tá? Então são costumes, regras, tabus, convenções sociais, convenções estabelecidas por cada sociedade. A partir das reflexões acima e dos conhecimentos, de seus conhecimentos, analise a afirmativa correta. Bom, são 5 itens aí. Vamos analisando um por um. Bom, A. Ética e moral. Ética e moral possuem a mesma etimologia grega. Bom, elas possuem a mesma etimologia grega? Não. Eu falei para vocês o quê? Que a ética, ela vem do grego. Ela vem do grego da palavra ethos. E o moral não. O moral, ele vem do latim, moralis. Então, já está errada a questão. Quando ela diz para vocês que elas vêm da etimologia, origem etimológica grega, está errado. A parte inicial que fala que ética vem do grego ethos, perfeito. Só que quando diz que moral vem do grego moralis, está equivocado. Porque aí, na verdade, seria uma expressão decorrente do latim. Beleza, isso é português, né, professor? É português, mas apareceu aí na prova, na parte de ética, tá? No serviço público. Bom, B. Podemos compreender como ética, em linguagem cotidiana, o comportamento humano relacionado aos costumes. Bom, esse item já estava respondido para vocês aonde? No enunciado. Olha o que diz o enunciado. O enunciado ele diz que a moral está associada aos costumes. Logo, errado. O próprio enunciado já te deu aí uma dica, já garantiu para você saber que a B estava errada. C. O conceito de moral em linguagem cotidiana, ele pode ser compreendido como modo de ser de uma pessoa, abrangendo o caráter do indivíduo numa sociedade democrática e participativa. Não. Vejam, eu disse para vocês que tem a ver com aquele sentimento que você tem. Mas isso não quer dizer que é o modo de ser da pessoa, ok? Isso, na verdade, tem a ver com a sociedade, com aqueles costumes, com o quê? Com as regras, com os tabus que foram estabelecidos e que hoje você sente aquela sensação do certo e errado em função desses costumes, ou seja, em função da sociedade, tá certo? Da vida e sociedade. Não é o jeito de ser do indivíduo. O D. O D, ele diz que, no sentido prático, as finalidades da ética e moral são muito semelhantes. São ambas responsáveis pela construção das bases que vão guiar a conduta humana, determinando o caráter, altruísmo e virtudes para ensinar a melhor forma de agir e se comportar adequadamente em uma sociedade. Beleza, essa definição aí parece muito boa, mas vamos ter certeza que é isso? Então vamos ver a última para poder deduzir se essa estava de fato correta. Deixa aí marcadinho aí com a setinha. A administração pública rege-se por 5 princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, temos o LIMP aí? Temos um LIMP aí, mas não é o LIMP que está no artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Com isso, nós já começamos a olhar aqui o segundo tópico do edital de vocês. Por quê? Ele fala em ética, princípios e valores. Nós já falamos de ética, estamos falando dessa questão de valores, e com relação aos princípios, abre aí, ou joga no Google, ou abre aí o seu código, e olha o artigo 37, o que ele diz para você. O caput do artigo 37. Ele vai dizer que a administração pública, direta e indireta, dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerão aos princípios. Aí, quais os princípios? Da legalidade, beleza, tá certinho. Da impessoalidade, ok. Da moralidade, perfeito. Da publicidade, ok. Mas não é da ética, é da eficiência, ok? Com isso,
também está errada, então, de fato, o gabarito está na D. Beleza? Então, temos aí a resposta da questão e já avançamos um pouco na matéria. Com relação aí à parte 3, que fala em ética e democracia, exercício da cidadania, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que esse exercício da cidadania, ele tem a ver com a participação do cidadão, o quê? Na sociedade de uma forma ativa. Pode ser o cidadão no controle social, tá? Por meio de ações, de medidas de iniciativa popular, de outras formas de fiscalização, e também do cidadão, tanto esse cidadão participando, o administrado, quanto o administrador, aquele que está quem? Com a coisa pública. Por quê? A titularidade da coisa pública não é do administrador. A titularidade é nossa, tá certo? Então, é a participação dele como cidadão, mas o quê? Cuidando de algo coletivo, de algo do interesse de todos. Perfeito? Desculpa, gente. Bom, falando aqui ainda um pouco aí com os princípios, mas misturando essa ideia da participação de todos, do cidadão e os princípios, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que o nosso estudo ele vai se basear nesses princípios, em especial, sim, como estamos vendo aqui já, e a própria questão do regimento, dos regulamentos éticos, ela toda vai girar em torno disso, porque a ideia do serviço público, que tem aí essa coisa pública, que não é deles e é de todos, é coletivo, a ideia maior é o quê? O interesse público, tá certo? E quando a gente trata do interesse público, devemos obrigatoriamente observar a legalidade, porque, diferentemente do particular, quando você está falando da administração, o particular ele faz o quê? O particular ele age conforme não for proibido na lei, não é isso? Ele tem uma forma de agir, se não tiver vedado, ele vai lá e faz. A administração não. A administração, o que ela faz? A administração ela age na forma prevista na lei. Então a lei vai determinar a conduta dela, tá certo? Isso é legalidade. E com isso nós temos até, por exemplo, esses regimentos éticos, o decreto 1171, o código de ética do órgão que vai cair nessa prova. Isso daqui tá tudo aqui dentro também. Nós codificamos legalidade. A impessoalidade, ela vai ter a ver com o quê? Com uma escolha impessoal. A ideia não é privilegiar ninguém. Isso também está ligado, de uma certa forma, a uma questão ética, a uma questão moral, né? E isso daí, essa questão da impessoalidade está ligada também um pouco à questão da finalidade. Por quê? Porque a finalidade é a satisfação do quê? Do interesse público. Então, impessoal, sem privilegiar ninguém, é porque você está pensando no todo, em todos. A moralidade talvez o mais importante aqui, tá? Para o nosso estudo, porque decorre dessa conduta com base na moralidade, decorre a ética, porque a moralidade, o princípio da moralidade, ele é muito mais uma questão de observância aos deveres de ética do que propriamente uma questão relacionada à moral, tá bem? É mais uma questão de observância desses princípios éticos, essa é a moralidade. A publicidade é requisito de eficácia, de validade de vários atos. A conduta da administração, a transparência, o dever de prestar contas, isso tudo está aqui dentro da publicidade. Há exceções à publicidade, mas aí são exceções pensando o quê? Num bem maior, num interesse maior, um interesse coletivo, ou ainda em preservar certas situações, ok? Preservar a intimidade, isso vai estar tudo na Constituição Federal, exceções, mas a regra é da publicidade. E a eficiência. Eficiência de quê? De prestar esse serviço público de forma eficiente, ok? Esse é o fim. Dar maior eficiência ao serviço que vai ser prestado, à utilização dos recursos, à utilização dos nossos bens, tá certo? Então, essa ideia aí. Vamos fazer o quê? Mais um exercício aqui, para falar aí dessa parte.
para vocês tentar ajudar aí a fixar. Vamos para o exercício 1 do material de vocês? Tá? O exercício 1, ele diz assim: um dos aspectos que mais preocupam as organizações é a ética no relacionamento com os colegas de trabalho e no gerenciamento de dados organizacionais e empresariais. Muitas informações a que o profissional tem acesso são sigilosas. Leia as afirmativas e aponte a que corresponde a uma atitude correta do ponto de vista ético ou moral. Veja, a questão ela já fala o quê? Do ponto de vista ético ou moral. Então, mais uma vez aí, mostra para vocês que ética e moral andam juntos. A. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Legal. Isso daí está de acordo? Tá. Então, a princípio, o gabarito já é o A. Vamos deixar marcado aí o A, mas vamos ver as demais, para ver se está errado mesmo e qual o erro de cada uma delas. B. Exercer a profissão com zelo e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesses de clientes, instituições e sociedades, estando sempre disposto, em face de seu compromisso com a organização que representa, a abdicar de prerrogativas e independência profissional, atuando como empregado, funcionário público ou profissional liberal. Não, aí não, né? A parte aí de exercer com zelo, honestidade, defender os interesses, ok. Mas você não vai abdicar das suas prerrogativas e da independência sem abdicar delas, tá certo? Então o erro está aí. C. Facilitar o exercício da profissão a terceiros, ainda que não habilitados em caso de urgência. Não, também está errado. Beleza? D. Manter dependência na realização de tarefas e na orientação técnica dos serviços em órgãos que lhe forem confiados, garantindo a total observância. Você deve exercer elas com independência, ok? Exercer as atribuições do seu cargo, não manter essa dependência. É assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros ou elaborados por leigos, quando demandado pelos responsáveis da organização a que serve, ainda que alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização. Bom, tá errado isso, essa questão de assinar os documentos executados por terceiros, tá certo? E agir de forma alheia aos interesses de orientação, supervisão, não, tá tudo errado. Então, o gabarito realmente aí dessa questão, número 1, questão desse ano aí, do CRB da 6ª região, é a letra A. Tá bem? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês, para não se perder. A gente fez a questão 11, gabarito foi D, e a questão 1, gabarito A. Eu sei que vocês estão aí assistindo na tela, dando pause, voltando, mas se posso facilitar aqui para vocês, vou facilitar. Então a 1 é A, e a 11 que nós já fizemos, o gabarito foi a letra D. Vou só confirmar aqui para vocês, olhar a questão, foi isso mesmo, gabarito, letra D. Vamos pular aí umas questões? Vamos fazer o quê? Mais uma questão aí para terminar esse bloco, para ver se vocês fixaram mesmo. Vamos fazer a questão número 5. Questão número 5. Questão número 5, jogando aí na tela para vocês, peguem aí no material. É uma questão de 2016, do CRQ da 18ª região, do Piauí. Prova da Quadrix também, para auxiliar de serviços gerais. Tá bem? Vamos lá então. Assinale a alternativa que não condiz com uma atitude apropriada a um funcionário no meio ambiente de trabalho. A. Mostrar-se aberto a críticas. B. Ouvir antes de falar. C. Ser cordial e comedido. D. Procurar estabelecer relações íntimas e invasivas com colegas. E E. Evitar atender telefonemas pessoais durante o expediente. Bem, vou fazer mais uma consideração para vocês com relação aí ao estudo que vai auxiliar
na hora de fazer essa prova. Essa nossa matéria, é uma matéria que eu considero que é uma matéria ok, tranquila, e que eu tenho certeza que todos vocês vão acertar. E isso daí que eu vou dizer para vocês, eu espero que dê uma ajudinha. Bom, quando você estiver respondendo essas questões, ficou na dúvida, o que você vai imaginar? Qual é a conduta que é esperada? Qual é aquele tipo de serviço? Qual é aquele tipo de atendimento? E eu não digo isso só no atendimento, não. Eu digo isso no dia a dia. Como você gostaria de ser tratado? Como você acha que é o correto? Como você acha que as pessoas devem agir? Entendeu? Isso vai nortear para vocês muitas das questões. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver o decreto 1171 e aí vocês vão ver que tem as proibições, tem os deveres. Se aproxima muito do que está lá no 8.112, por exemplo, nos artigos 116 e 117. E aí você vai ver que isso, na verdade, ele está relacionado àquilo que você espera. Isso são os deveres. Os deveres são o que espera. A responsabilidade, aquilo que você espera. Agora, as proibições, as vedações, elas são aquilo contrário a isso. Aquilo que realmente você imagina que não vai ocorrer. Tá bem? E aí, isso responde essa questão. Você deu uma lida, eu não precisava nem ter te dito aqui que o gabarito era D. Eu tenho certeza que todos vocês marcaram isso. Por quê? Procurar estabelecer relações íntimas e invasivas com o colega, isso é correto? Não, isso não é correto. Então, o gabarito está aqui. Mostrar-se aberto a críticas, ok? Nós temos que estar dispostos aos feedbacks positivos e negativos, isso, inclusive, para visar melhorar. Ouvir antes de falar, sim. Uma questão de educação, de cortesia, isso vai estar lá até no decreto 1171. Ser cordial e comedido, da mesma forma. E evitar atender telefonemas pessoais durante o expediente. Perfeito. A ideia durante o expediente não é satisfazer aí situações pessoais. Inclusive, durante o expediente você está recebendo por algo que você paga, você mesmo que trabalha, e o que todos nós pagamos. Então você está lá para exercer as suas funções, as suas atribuições. Tá certo? Bom, vamos parar aí então com a 5. Nós fizemos então a 1, a 11 e a 5 agora. A 5 deu gabarito D. E aí no próximo bloco nós partimos aí para o restante do conteúdo e vamos trabalhar mais exercícios, tá bom? Obrigado.